tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um Circula Talks, hoje bastante especial. É, Estamos recebendo novamente o professor Fabrício Soler, que foi quem inaugurou o Circula Talks aqui no CCD Circula. E o objetivo é, desse encontro, né, naquele momento, era trazer mais conhecimento para o público interno, vamos dizer assim, né, do CCD. E aí agora é uma satisfação recebê-lo de novo aqui para um público amplo, né, uma oportunidade de abrir para a sociedade, né, para o nosso é, a comunidade, é, esse conhecimento e trazer essas reflexões aí para todos. E também queria agradecer e receber o Ricardo Abussaf, né? Tá certo? Que também é uma pessoa que já está aí muitos anos nessa jornada, pela construção, né, de um ambiente mais favorável para a gestão dos resíduos sólidos urbanos e fazendo todo um trabalho aí de construção super importante. Muito obrigada por vocês estarem aqui e queria deixar aí, em nome do CCD, as boas-vindas para vocês e para todos que estão aqui participando. E o palco é de vocês. Olá, olá, boa tarde a todos. Primeiro, agradecer a Cristina pela gentileza do convite. Um prazer estar aqui de volta aqui no CCD Circula, acompanhado do Ricardo. Pretendemos fazer uma abordagem bem pragmática aqui para dividir com vocês. O desafio é falar sobre a lei de incentivo à reciclagem. Então, nós temos aqui dividido da seguinte forma. Eu vou trazer um pouco do contexto, como chegou a lei, a regulação, a portaria, e aí o Ricardo, que é o nosso consultor nesse tema, vai trazer um pouco do detalhamento, trazendo mais as especificidades da proposta, né, de como elaborar, os cuidados para submeter, que é o que a gente vem fazendo aí ao longo dos últimos 4 meses, desde que saiu a portaria em dezembro e desde que as coisas começaram a instrumentalizar em meados de janeiro. A gente vem aí, já realizamos aí quase uma dúzia de projetos relacionados à lei de incentivo à reciclagem. Então, realizamos, é muito mérito do Ricardo. Então, eu queria aqui, vou tomar a liberdade de dividir uma apresentação, apenas um overview, e passar para o Ricardo para que ele possa aí trazer, né, todo esse know-how. Só uma observação, Ricardo tem uma vasta experiência em temas socioambientais, atuou por muitos anos como gerente da ABPEC, da Associação Brasileira da Indústria de Perfumaria e Cosméticos, à frente do programa Mãos para o Futuro, que é aí o programa referência em logística reversa de embalagens. Estou vendo, se eu te falar alguma inverdade aqui, o Taloc me corrige. Então, conhece profundamente o tema e logística reversa e economia circular. Então, aqui a dobradinha é para que vocês tenham o conteúdo mais completo possível e também porque surgiu uma audiência 2h30. Então, também tem um motivador adicional que é a correria. Então, eu vou aqui compartilhar rapidamente para que a gente possa dar andamento. Um segundo. Deixa eu só me conf... Tá a tela cheia, pessoal? Sim? Então Sim. vamos. Aham. Vamos lá. Vou aqui. Peraí. Aqui, peraí. Tem 3 telas aqui, é um desafio. Peraí. Bora lá. Objetivamente, bom, lei de incentivo à reciclagem, desafios e oportunidades. Me apresentando rapidamente, sou Fabrício Soler, sou advogado, atuo fundamentalmente na área que nós chamamos de direito dos resíduos.
O meu histórico é direito ambiental, mais de 25 anos, nos últimos 15 anos muito envolvido com a agenda de resíduos. Sou sócio da S2F Partners, que é uma consultoria focada, né, em resíduos, logística reversa, economia circular e modelagem de concessão em PPP em resíduos. Alguns brincam que é a boutique do lixo. Sou consultor da ONU Habitat, consultor da ONU, da Unido para o Desenvolvimento Industrial, do CEPAP, Circular Plastic in the America, CNI, sou professor de ESG do IBMEC, entre outras atividades aqui institucionais. Vamos, aqui é a consultoria e vamos em frente. Para chegar na lei de incentivo, eu não poderia deixar, né, de contextualizar onde estamos e por que a lei de incentivo faz tanto sentido para o Brasil. Primeiro, porque os dados mais recentes da gestão de resíduos apontam que 41,5%, 28 milhões de toneladas, ainda são dispostas de forma inadequada no Brasil. Então, nós temos 58,5% disposto de forma adequada, fundamentalmente disposição final em aterro sanitário, 41,5% em lixão. Esse dado vem ratificado, aqui é um dado de uma associação setorial, a BREMA, Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente. Agora, aqui é um dado, né, independente e parcial, que é o IBGE. Vocês estão vendo no mapa à direita, em vermelho, são os municípios com lixões, tá? Que somam 1.844. Na direita de vocês tem um mapa roxo com anotações em amarelo, e o que está em amarelo são aterros controlados. Disposição inadequada também, que somam 1.044 municípios. Então, se a gente somar aqui um com o outro, quase 3.000 municípios, dado do IBGE, tá? Bom, dando sequência, nós temos aqui à nossa esquerda, o que está em verde são os municípios com disposição final ambientalmente adequada. Aterro sanitário. E do lado direito, vocês vão encontrar aqui o que está em verde, são as cidades onde tem iniciativas de logística reversa. Tudo dado IBGE, ok? Então, com isso, olhando o desafio da disposição, eu trago aqui para contribuir também um cenário da regulação dos sistemas de logística reversa, que é uma atribuição do setor privado empresarial. Nós temos regulamentado no Brasil todos esses fluxos: embalagem de agroquímico, óleo lubrificante, pilhas, baterias, pneus, embalagem de óleo, lâmpadas, embalagens em geral, de aço, bateria, eletrônico, medicamento, embalagem de alumínio, embalagem de vidro, crédito de logística reversa, e está previsto para os próximos 30 dias, ou 60 no máximo, a publicação da minuta do decreto de logística reversa de embalagens plásticas, estando no radar, na trilha ainda, embalagem de papel e papelão, aço e alumínio. Os principais agentes desse sistema, lembrando, logística reversa, atribuição do setor privado empresarial, fundamentalmente. Responsabilidade compartilhada, atribuição do município, consumidor e setor empresarial. Estou falando aqui só do setor privado. Tem atribuição aqui as entidades gestoras de implementar a logística reversa em nome das empresas, e aqui nesse quadro que eu mostrei para vocês, aqui à esquerda vocês têm os instrumentos, se é lei, decreto, resolução CONAMA, acordo setorial e etc. No centro vocês têm qual que é o produto, a embalagem regulamentada. À direita tem o ano que foi regulamentado, e a primeira coluna da direita, as entidades gestoras. Então, pneus, Reciclanip, bateria, Iber, eletrônico, Abre, Green Electron, entre outros. Então, um dos principais agentes da logística reversa, as entidades gestoras, o verificador de resultados, uma figura nova que vem desde 2022 como uma exigência para assegurar a rastreabilidade aos resultados, os operadores, que são cooperativas e aparistas e etc., e o Ministério do Meio Ambiente, que acompanha a implementação e fiscaliza. Aqui é um fluxo simplificado que eu gosto de trazer, porque essa questão do crédito de reciclagem é por si só complexo, então eu tento simplificar com uma imagem que prevê o seguinte: o dono da marca, o fabricante, importador, dono da marca, tem que implementar a logística reversa, viabilizar a coleta e a reciclagem dos materiais e das embalagens colocadas no mercado. Para isso, eles contratam, se associam às entidades gestoras. Então, a entidade gestora, ou ela atua com a estruturação de cooperativas, a exemplo da ABPEC, que está aqui, o Mãos para o Futuro, como também atua com operadores privados, aparistas,
que é o comércio atacadista de material reciclável. Os dois geram como evidência que a logística reversa está sendo implementada a nota fiscal de comercialização do material. Essa nota fiscal, mais o certificado de destinação final, compõe o crédito de reciclagem. Lembrando, essa nota tem que ser submetida ao verificador de resultados. Aqui o exemplo principal hoje do país é a central de custódia, para assegurar que não tenha colidência, duplicidade dos resultados da logística reversa. Então, hoje nós temos verificadores habilitados e nós temos as entidades gestoras habilitadas para embalagens. E por que você está falando disso, Fabrício? Porque nós temos um desafio que está no horizonte, no curtíssimo prazo, voltado para a economia circular, que a própria lei de incentivo à reciclagem pode ajudar, que é o seguinte: além das metas de recuperação, que são tradicionais, que o setor vem fazendo desde 2015 com o acordo setorial, o setor vai ter obrigação de conteúdo reciclado, metas de conteúdo reciclado, que já é uma realidade para o vidro, será em breve para o plástico e também para os outros materiais. Então, além da meta de reciclagem, de índice de recuperação, nós vamos ter a meta de conteúdo reciclado. E por isso que precisa de mais investimento na base. Hoje, o meu senso comum, ou o senso comum, a minha impressão, é que nós estamos com baixa adicionalidade no sistema. Estamos usando resultados que já são gerados numa operação regular de coleta e triagem de materiais, precisando de adicionalidade. E aí, onde entra também a lei de incentivo, que a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a ABDI, lançou em 2023 o Recircula Brasil, que hoje é entendida como a principal plataforma para assegurar o conteúdo reciclado no Brasil. Tá? Então, a BDI, olhando para o plástico, junto com a Biplast, criaram a plataforma Recircula Brasil, que hoje é o principal mecanismo para testar o conteúdo reciclado. Com isto, eu entro especificamente na Lei de Incentivo à Reciclagem, que é uma lei de 2021, só que a gente começou a tratar dela em 2025. Por quê? Porque a lei era de 21, ela foi vetada em várias passagens, depois o presidente da República vetou, depois o Senado derrubou o veto, e desde então veio sendo regulamentada em 2023, 24 e 25, tá? Efetivamente implementada em 25. A lei, ela prevê, então, incentivos fiscais a serem adotados pela União para projetos que estimulem a cadeia produtiva da reciclagem. Hoje está previsto, então, a dedução de até 6% para a pessoa do imposto de renda da pessoa física e 1% da pessoa jurídica para aporte, né, deduzir para projetos de incentivo à reciclagem. Quais são as áreas das propostas? Lembrando, primeiro você tem a proposta, submete a proposta, ela é analisada, aprovada a proposta, capta, vira o projeto, submete com o recurso. Então, tem toda uma dinâmica que o Ricardo vai colocar logo mais. Então, dentro das linhas de trabalho ou das linhas de propostas e projetos da lei de incentivo, nós temos capacitação, formação, assistência técnica, incubação, pesquisa e estudo, implantação de infraestrutura, aquisição de equipamentos, organização de redes de comercialização, fortalecimento da participação de catadores e desenvolvimento de novas tecnologias. Importante, cadeia produtiva. E aqui vem a portaria MMA 1250. É quando, de fato, de certa forma, cristaliza a regulamentação para cumprimento, para a lei de incentivo à reciclagem. Vocês vão ver depois, tem lei, tem decreto, tem alguns atos normativos. De fato, a lei se torna efetiva com a portaria 1250, que tem apenas 5 meses, tá? Então, essa portaria regulamenta a aprovação, a análise, apresentação, prestação de contas das propostas e projetos da Lei de Incentivo à Reciclagem. O que eu queria chamar a atenção de vocês? A cadeia produtiva da reciclagem envolve as etapas de geração, segregação, separação, acondicionamento, coleta, transporte, beneficiamento, processamento, reciclagem, transformação e as etapas de conscientização social. Proposta, que é um passo atrás. Lembrando, é o primeiro passo, é a elaboração da proposta. É uma proposta de projeto, que já é detalhada para submeter à aprovação, admissão pelo Ministério do Meio Ambiente. Todo projeto é MMA. Quem toca esse assunto é Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.
O projeto é quando o projeto é a proposta aprovada. Você tem a proposta, aprova-se, se torna um projeto para captação. E onde você tem os incentivadores, que são os contribuintes do imposto de renda e que, por sua vez, né, farão um incentivo, podem fazer um incentivo aos projetos aprovados pelo MMA com a dedução do imposto de renda. Quem que pode enviar propostas? Cooperativas, instituições de ensino, OCIP, organização social, microempresa, órgãos públicos, consórcios, entre outros. Tem que ter, no mínimo, 1 ano de existência de CNPJ ativo e as propostas devem, sempre que possível, incorporar os catadores, materiais recicláveis. Se não incorporarem, tem que ter justificativa do porquê não estão ali previstos. As propostas, isso é importante, e projetos não podem ser elaborados visando o cumprimento da logística reversa. Então, essa aqui é uma ação complementar, especialmente porque ajuda na estruturação, no meu entendimento. Não adianta, eu tenho que cumprir logística reversa, tem que fazer 30%, eu vou usar a lei de incentivo. Não. Mas a lei de incentivo pode ajudar em mecanismos de estruturação, infraestrutura, mas não exatamente para cumprir a obrigação legal da logística reversa. Aqui nós temos também o procedimento de fase das etapas, onde você tem análise de admissibilidade, onde estão hoje principalmente as propostas, tá? Captação mínima exigida para análise técnica, a análise técnica em si, captação mínima para a operacionalização do projeto, autorização de execução, execução e monitoramento e avaliação de execução. Por hora, não tem nenhuma ainda com autorização de execução. Nós estamos na fase, fundamentalmente, das análises de admissibilidade, que em grande parte já foram, salvo melhor juízo, tem 40 propostas analisadas, aprovadas. Estava na dependência de um ajuste com a instituição financeira, o Ricardo vai comentar logo depois. Então, nós estamos muito ainda a atenção voltada para a fase de admissibilidade e se espera, ou pelo menos se cogitou no primeiro momento, que haveria para essa lei de incentivo à reciclagem aproximadamente 300 milhões de reais. Lembrando, é por ordem de chegada aos projetos, tá? É ordem cronológica. As propostas. Então, o prazo de execução do projeto não deve superar 3 anos. Algumas ponderações rápidas. Qual o prazo para recebimento das propostas da lei de incentivo? Não tem, é ongoing, tá? O 1% deve ser dividido, caso haja vontade de incentivar outros projetos, como o da cultura. Cada lei possui percentuais máximos de dedução. O Ricardo vai trazer isso, inclusive, num comparativo. A LIR concorre apenas com a lei de incentivo a esporte. No esporte, o percentual mínimo é 2%. Pode ser utilizado ou compartilhado 1% com a lei de incentivo à reciclagem. Tem o percentual mínimo captado para iniciar a proposta? A lei não traz uma regra específica para o projeto na análise técnica. É exigido que o proponente capte pelo menos 20% do valor aprovado para que o projeto possa avançar. Então, e hoje o Ricardo também vai compartilhar com vocês o que pode fazer diferença nesse momento da submissão da proposta. Pode ter mais de um incentivador? Sem dúvida alguma, é até desejável. Os incentivadores podem direcionar para algum projeto específico em região? Sem dúvida alguma, é o incentivador que define. É ele que pode dar a diretriz ali de onde aportar ou não. O projeto só será analisado pela equipe técnica após a captação? Sim, o projeto será analisado somente depois da captação mínima e poderá ser ajustado ou revisado de acordo com os cumprimentos solicitados. Então, aqui são dúvidas frequentes, inclusive disponibilizadas pelo próprio Ministério do Meio Ambiente, que ajuda a orientar um pouco a lei de incentivo à reciclagem. Queria compartilhar aqui com vocês, em janeiro, quando nós fizemos o primeiro encontro, o primeiro evento sobre o tema, o Ricardo, o Ministério do Meio Ambiente, nós lançamos naquela oportunidade um livro que é Lei de Incentivo à Reciclagem, Base Legal e Guia Prático. Foi organizado por mim, pelo meu sócio, Carlos Silva Filho, e nós trazemos nessa publicação, que está disponível online, a Lei Federal, que é de 2021, o Decreto Regulamentar da Lei, que é de 2024, a portaria que instrumentaliza o passo a passo, que também é de 2024, a instrução normativa da Receita Federal, prevendo essa possibilidade da dedução do imposto de renda em projetos de reciclagem,
a resolução da CVM, Comissão de Valores Mobiliários, regulamentando a questão do Pró-Recicle, Fundo de Investimento para Projetos de Reciclagem, a portaria MMA de 2023, designando os membros da Comissão Nacional de Incentivo à Reciclagem, e temos ainda, dentro desse material, o regimento interno da comissão, o painel de informações sobre a lei de incentivo e um tutorial de envio de proposta. Então, aqui é a base regulatória para quem quer submeter o projeto, a proposta, o projeto. Tem um to-do, né, que depois aqui o Ricardo vai trazer com mais detalhes, que é quem está vivenciando a submissão, a elaboração das propostas, né, para depois submissão, seja pelas empresas, por parceiros, por cooperativas ou que o valha. Ele vai trazer um pouco mais de detalhes. Queria aqui deixar aqui o meu contato, agradecendo depois aqui de novo a oportunidade de estar aqui no Circular Talks. Eu acho que tem uma contribuição tremenda para a gente impulsionar a agenda de resíduos. Vide os números lamentáveis que a gente viu no começo da apresentação, por isso que eu sempre trago, primeiro para dar um banho de realidade do que nós estamos passando, do que a gente passa, né? Então, qualquer tecnologia, qualquer sistema que venha a eliminar, fechar lixão, é bem-vindo no país, hoje. Então, nós temos que fazer o pavimentar, né? Que nós estamos no baseline aqui ainda, pavimentando o cumprimento de uma lei que está refletindo diretamente na saúde pública, que é o fechamento dos lixões. Esse é ponto base para a conversa. Então, com isso posto, você tem todo o potencial da cadeia da reciclagem, dos investimentos, a lei de incentivo é um recurso a mais, e concluo aqui com um convite. Aqueles que já cursaram depois podem, inclusive, comentar se vale ou não vale, mas é o curso do Instituto PNRS. Nós estamos indo para a 33ª turma. É um curso que a gente faz anualmente, dedicado para o tema logística reversa, onde nós chamamos entidades gestoras. Quem promove é o Instituto PNRS, Instituto Brasileiro de Resíduos Sólidos. Nós convidamos entidades gestoras e fazemos um curso bem didático de 4 dias, das 6 às 9, para apresentar e tratar da logística reversa. Então, com isso, Cristina, eu reitero aqui o agradecimento pelo convite, e já emendo aqui para o Ricardo, porque agora, pessoal, vocês vão ter ali o passo a passo. Tem um quadrinho comparativo que é incrível. E agora vem o conteúdo substancial para instruir a proposta, para ela vir a ser apresentada e, de fato, ser um projeto que possa ser, né, objeto de captação. Então, Ricardo, a palavra é sua. Pau na máquina. Antes do Ricardo entrar, só queria então agradecer o Fabrício e me despedir, né? Porque eu sei que você vai ter que sair, infelizmente, e dizer que realmente vale muito a pena fazer esse curso, excelente, eu fiz e recomendo a todos, acho que é imprescindível, é aquela base, né, que o Fabrício fala, a partir daí que a gente segue em frente, é muito bom. Generosidade é sua. Então, eu reitero, eu vou ficar aqui piano, quietinho, acompanhando do telefone, enquanto eu vou para a audiência que começa às 2h30. Bom trabalho a todos. Pau na máquina, Ricardo. Obrigado. Obrigado, Fabrício. Obrigado, Cristina. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês no Circular Talks, participando desse momento importante. Vejo aqui algumas pessoas conhecidas também, né? Então, saúdo aí a todo mundo que está essa jornada de trilhar esse caminho sobre uma nova lei de incentivo que a gente tem no Brasil. Deixa eu compartilhar a minha apresentação. Deu certo, né? Sim, tá Sim, perfeito. bacana. Bom, então, como o Fabrício falou, eu vou apresentar isso que ele estava colocando, né? Esses diferentes fatores que devem ser contemplados na Lei de Incentivo à Reciclagem, mas começar também me apresentando, para quem não me conhece, apesar de ter aqui várias pessoas que eu conheço, né?
Eu trabalho na área da cadeia de reciclagem, com suporte a organizações de catadores de materiais recicláveis, donos de marcas, organizações de sociedade civil nacionais e internacionais há 24 anos, desde 2001, quando, em 2006, iniciando o programa Mãos para o Futuro, antigo Dema para o Futuro, né, o primeiro programa de logística reversa no país, quando não se utilizava ainda o termo logística reversa, sem nem ter ainda a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Há 17 anos estive com o programa Mãos para o Futuro, até final do ano retrasado, que eu resolvi mudar de vida, vim para Florianópolis para dar um quintal para os meus dois filhos, né? E ficar mais perto de outros amigos e tudo mais. Há 25 anos eu desenvolvo pesquisas acadêmicas nacionais e internacionais sobre o tema, finalizando aí com um pós-doutorado sobre um comparativo socioeconômico e organizacional dos catadores de materiais recicláveis nos países que compõem o bloco BRICS, né? Brasil, Índia, Rússia, China, África do Sul. Mais de 10 projetos na área cultural e socioambiental em editais públicos de diferentes setores e abrangências aprovados. O último, junto à Fundação do Banco do Brasil, o ano passado, com 3 redes de cooperativas de catadores. Consultoria aí para elaboração de propostas, captação de recursos e execução de projetos junto à S2F Partners nesse desafio da Lei de Incentivo à Reciclagem. Sou consultor da WIGO, uma ONG global que trabalha com mulheres em trabalhos informais, principalmente agora pilotando a implantação de uma pesquisa sobre monitoramento de eventos climáticos extremos e impactos em cooperativas de catadores. Tive alguns prêmios ao longo dessa minha jornada de melhor tese de doutorado, onde eu trilho o caminho do resíduo ao longo da história humana e traçando aí como o comportamento humano, dando uma de investigador que vai bisbilhotar o lixo dos outros. E aí eu bisbilhotei o lixo da história humana para contar a história do comportamento humano, né? Tive um estudo sobre o Mãos para o Futuro contemplado no repositório do Big Push para a Sustentabilidade, da CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, e o Prêmio de Expressão Ecológica na editora Expressão pelo Senac Social. Atualmente estou na coordenação do Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, na coordenação nacional, coordenando junto com a Sônia Dias, da UIGO, minha parceira de alguns trabalhos. Eu vi que o Marcos, que também é membro da Câmara Temática, está aqui na Câmara Temática de Economia Circular. Aqui estão algumas consultorias, né? Eu acabo de realizar uma pesquisa na Erasmus University de Rotterdam, na Holanda, entrevistando catadores de rua na Holanda. Pasmem, há catadores de rua na Holanda, e há muitos agora. Um estudo com a Systemic sobre renda de bem-estar para o catador, comparando o custo de vida que ele tem, o quanto ele ganha e quanto deveria ganhar. Dentre outras consultorias com a Natura, eu vi que o Sérgio Talok está aqui, que foi o fundador dessa ideia aí de captar recursos para as cooperativas via esse edital da Fundação do Banco do Brasil, foi genial. No conselho editorial do Anuário da Reciclar, o Sérgio, eu sempre gosto de encontrar o Sérgio, impressionante. E aí, algumas redes de cooperativas, participei do Fórum da Geração Ecológica, que escreveu a Política Nacional de Economia Circular. Então, esse projeto de lei que está no Congresso agora, eu fiz o suporte técnico, e aí no Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, né? Então, agora vamos para o que interessa, né? Vamos para a Lei de Incentivo à Reciclagem. Primeiro, mais do que um mecanismo fiscal, a gente precisa, para quem vai escrever o projeto e para quem vai incentivar projetos, é importante entender qual a alma da lei, né, e da sua portaria. A que ela veio? Qual a diferença entre Lei Rouanet, Lei de Incentivo ao Esporte e as outras leis de incentivo que nós temos, né? Primeiro que ela é uma plataforma feita para impulsionar a economia circular, né? Integrar as cadeias de valor, promover impacto ambiental e participação social no Brasil, né? Eu vou repetir isso aqui várias vezes, né? Que o core dessa lei é estruturar a cadeia de valor da reciclagem da economia circular, né? A gente observa que o governo federal vem em vários investimentos de diferentes formas
para estruturar essa cadeia. Via os editais que saíram ano passado para cooperativas de catadores. Agora o BNDES fez uma chamada pública para parceiro gestor com tudo na circularidade. Então, tem vários investimentos sendo feitos para estruturar essa cadeia de várias formas diferentes, né? E regulamentações também. Ela conecta, integra proponentes e incentivadores em um propósito comum, que é dentro da mesma cadeia de valor. Então, se eu vou ser repetitivo nisso. Enquanto a gente tem lei de incentivo à cultura, lei de incentivo ao esporte, que são leis em que você tem uma cadeia de valor diferente daquela marca que vai investir, muitas vezes. Então, uma empresa, ela pode investir num show de alguém famoso para divulgar a sua marca, mas aquilo não faz parte da cadeia de valor daquela empresa. O principal motivador é a divulgação da marca. Isso funciona em diferentes leis de incentivo, né? Aqui não, aqui a gente está falando de a possibilidade de se investir não só para a divulgação da marca, mas também para você estruturar a sua cadeia de valor. Talvez isso seja até mais importante do que a própria divulgação da marca, dependendo da estratégia de incentivo que tem aquele incentivador, né? Ele cria um novo fluxo de financiamentos para soluções formuladas pela sociedade em geral. Então, ele é uma estratégia que desbloqueia incentivos, investimentos. A gente vem nessa tomada há alguns anos. A gente vai ter a COP 30 aqui no Brasil, e a COP, durante alguns anos, a essência foi como destravar investimentos. Então, assim como a Política Nacional de resíduos sólidos, cria a logística reversa, os vários sistemas que impulsionam investimentos privados para estruturar a logística reversa, a gente observa isso aqui também. E multiplicando ações práticas. Nada melhor do que, ao invés de você centralizar, criar soluções, você abre fluxos de investimentos para que as soluções venham até a gente, né? Então, entender isso é muito importante. Algumas diferenças entre Brasil, leis de incentivo no Brasil e leis internacionais. A base legal no Brasil é a renúncia fiscal via lei de incentivo, né? Nos Estados Unidos e no Canadá é crédito tributário e subsídio direto a equipamentos, né? Por exemplo, equipamentos de linha de reciclagem e tudo mais. E a União Europeia, ela trabalha com editais e fundos estruturais, principalmente depois do Green Deal, né? Do Acordo Verde, do Pacto Verde da União Europeia. Ela vem trabalhando com vários fundos, inclusive de transição justa para impacto socioambiental e tudo mais. Então, a origem desses recursos no Brasil, imposto de renda de patrocinadores; nos Estados Unidos, um orçamento público ou abatimento direto, né, via subsídio direto para construção de equipamentos e inovação; e na União Europeia, cofinanciamento público e privado. O papel do proponente no Brasil ele apresenta a proposta e capta recurso. Nos Estados Unidos, ele já é um investidor direto quando ele investe em inovação e tem subsídios diretos de abatimento. E na União Europeia, você se candidata a esses fundos com metas específicas, nem sempre com projetos que tenham que ser estruturados na proporção que é no Brasil. Eu ouvi de um especialista na área financeira, em mercado de bolsa de valores e ações, que ele pegou os projetos do mercado de ações e comparou com projetos de cooperativas de catadores dos editais do ano passado, Cristina, e ele achou os projetos das cooperativas muito melhores do que os projetos que estão hoje se candidatando nas bolsas de valores para venda de título e tudo mais. Olha só, né? E com foco na Lira, a gente tem isso, né? O Brasil é reciclagem, catadores e economia circular. É importante ter esse tripé em vista, né? Infraestrutura e inovação empresarial nos Estados Unidos e no Canadá; e na União Europeia, essa transição verde que eu estava falando a partir do Pacto Verde que eles têm, né? E aí, entrando nas leis do Brasil agora, eu vou fazendo umas lupas, tá? Para ir especificando. Esse é um dos quadros que o Fabrício estava mencionando, né? A lei de incentivo, fazendo o comparativo entre as duas mais famosas e a lei de incentivo à reciclagem. A gente tem a Lei Rouanet, que é de incentivo à cultura, que tem esse objetivo de incentivar e financiar a produção cultural e artística. A gente tem
Deixa eu ver se eu consigo aqui, só botar o meu cursorzinho didático, né? Aqui. No caso da Lei de Incentivo ao Esporte, promover projetos esportivos e paradesportivos em diferentes níveis, e da reciclagem, fomentar a cadeia produtiva da reciclagem e economia circular. Veja, produção cultural, projetos esportivos e aqui a cadeia produtiva da reciclagem. Então, de novo, né? Esta cadeia de valor. Os proponentes elegíveis, a gente tem algo mais geral nas outras leis, pessoas físicas e jurídicas de diferentes portes, né? Também de esporte, né, que tem que ter a atuação comprovada nessas áreas, e na lei de incentivo à reciclagem, mais específica. Veja que o público que pode ser proponente ele estimula a participação social de pequenos portes e médios portes para ter essa diversidade e essa capilaridade de investimentos. Então, empreendimentos de catadores de materiais recicláveis, instituições de ensino e pesquisa, e de ciência e tecnologia, condomínios edilícios. Você pode, por exemplo, um condomínio fazer um projeto de gestão de resíduos orgânicos, né, que exige investimento. Esse projeto de gestão de resíduos orgânicos, o condomínio pode combinar com as pessoas físicas delas escolherem esse projeto para financiar depois, tendo o abatimento no imposto de renda. Quem faz a declaração completa, só quem faz a declaração completa. Então, os próprios moradores desse condomínio podem investir nesse projeto sem ter um custo adicional, porque é abatimento do imposto de renda devido, né? E colocar aí em curso, em execução, um projeto de gestão de resíduos orgânicos no seu condomínio. Olha só a capilaridade da ação, né? OCPs, OSCs, administrações públicas, autarquias, prefeituras, diferentes qualidades de instituições públicas e micro e pequenas empresas. Os beneficiários diretos, artistas, produtores culturais, instituições culturais. No esporte, atletas, clubes, associações esportivas, comunidades esportivas, e na incentivo à reciclagem, as cooperativas de catadores, as próprias empresas recicladoras, micro e pequenas empresas que fazem parte dessas cadeias de valor, administrações públicas municipais. As linhas de investimento, né, de formação, lógico, na área de cultura, de formação cultural, esportiva, né? Mas na de incentivo à reciclagem, veja que o motivo principal é a capacitação técnica, né, dos seus trabalhadores, da infraestrutura da reciclagem e até incubação de empreendimentos e tecnologias inovadoras. Sobre a dedução, o percentual de dedução, eu vou entrar em detalhe no próximo slide, tá? Então, a gente tem aí uma oportunidade única na Lei de Incentivo à Reciclagem, que é esse cumprimento de metas ESG, promoção de economia circular e redução, ou melhoria, aumento do impacto socioambiental, né? Outro comparativo especificamente entre Rouanet e reciclagem. Aí, para a gente entender, já entrando na elaboração de projetos, né? Como que a gente vai entender quais os produtos, a produção de bens e serviços que eu posso integrar ali? Então, a gente tem apoio à reciclagem por cooperativas, empresas e associações, com foco em logística reversa, reaproveitamento de materiais, tecnologias para a eficiência da circularidade, entendendo que essa é uma lei, em conversa direta com o pessoal do MMA, não é uma lei de incentivo apenas à reciclagem, mas à economia circular como um todo. Porque se a gente está diminuindo via design de embalagens a produção de resíduo, a gente está trabalhando em benefício da cadeia de valor da reciclagem. Redes de comercialização, infraestrutura, inclusão produtiva e mercado formal. Então, a questão da formação, eu já falei no outro slide. É muito interessante, faço esse jogo de preservação e memória, né? Porque existe a possibilidade, na Lei de Incentivo à Cultura, projetos de preservação de acervos históricos, bibliotecas, arquivos, patrimônio cultural. E aqui a gente está falando de preservação ambiental, né? Quando a gente fala da Lei de Incentivo à Reciclagem. Inovação em pesquisa e pesquisa, a gente tem nas tecnologias culturais, principalmente digitalização de acervos, ferramentas de acessibilidade, plataformas digitais. E aí, na reciclagem, a gente entra já nesses âmbitos, né? Aumento de eficiência da reciclagem, logística reversa, entendendo a logística reversa não só como a comprovação documental de logística reversa que a gente tem dos diversos sistemas, mas o fluxo reverso de materiais.
né? Eu estava com uma empresa essa semana que trabalha no negócio da agricultura com cultivo protegido, em que esse cultivo protegido usa muito plástico, né? Ele plastifica o solo para proteger, tem as estufas, às vezes para proteger cachos com sacos plásticos, né? E ele tem todo um projeto de recolha desses plásticos no campo e encaminhamento desses plásticos para a indústria da reciclagem. Então, a gente está vendo como elaborar um projeto, né, dentro da lei de incentivo que faça esse retorno, né, desse fluxo reverso. Inclusão social e sustentabilidade. A gente tem aqui na Lei de Rouanet a inclusão e acessibilidade de grupos vulneráveis, comunidades tradicionais, quilombolas, né, muito dessa cultura regional e cultura local. E aqui a gente tem principalmente a organização de catadores e outros trabalhadores no mercado informal, da reciclagem ou até de reparo de equipamentos, que envolve cadeia de valor da economia circular, de retenção de uso, né, que existe ainda muita informalidade nesses setores, promovendo a redução de desigualdades. E aí a questão do marketing e divulgação, né? Enquanto a gente tem na Lei de Incentivo à Cultura o foco, como eu estava falando, é principalmente divulgar a sua marca, a Lei de Incentivo ao Esporte, por conta da visibilidade que ações como essas podem trazer, na questão da lei de incentivo à reciclagem, muito de divulgação que se entra é recurso para conscientização pública e campanhas educativas sobre a importância da reciclagem. É, Aí, fazer um esclarecimento sobre esse cálculo do imposto de renda, que é algo que muita gente tem dúvida, né? Esses dias eu estava no Fórum Mundial de Economia Circular, né? E aí estava conversando com uma pessoa lá muito querida, um consultor também, ele falou, não, a lei de incentivo à reciclagem começou em dezembro. Então, tem coisa que ninguém sabe responder. Por exemplo, se é 1% que eu posso, como é que é esse cálculo do 1%? Tem as outras leis e dizem que uma invade a outra e tal, e ninguém sabe responder isso. Eu falei para ele, pergunta para mim. Pergunta para mim que eu sei responder. O que é importante? Existe uma lei geral no Brasil de incentivos que fala que no Brasil pode ter 10% de incentivo fiscal, de renúncia fiscal a partir de lei de incentivos. Quais são essas leis? A Lei Rouanet tem 4%, a Lei de Incentivo ao Esporte tem 2%, já temos 6% fechado aí, certo? Lei de Incentivo ao Idoso, à Saúde, a pessoa com deficiência, é, a saúde... Ah, esqueci de colocar um aqui, está faltando, da criança e do adolescente. Formam 4, está faltando um aqui, que já dá os 10, tá? Já deu os 10%. A lei de incentivo à reciclagem, ela vem sem espaço para esses 10%. Qual que foi a chave que eles fizeram? Esse 1% da lei de incentivo à reciclagem, ela está vinculada com a lei de incentivo ao esporte. O que significa isso? O incentivador, esse é um problema do incentivador, da empresa. Então, empresas que estão aqui, né? Ou quem vai conversar com as empresas. Se aquela empresa tem que fazer um cálculo, quanto que eu vou ter, uma estimativa de quanto que eu vou ter de imposto de renda devido na virada do ano, que é exercício desse ano. Tá, eu quero investir, então aí eu já vou saber quanto que é 1% desse imposto de renda devido, vou poder investir na reciclagem. Mas antes eu preciso ver quanto que eu investi no esporte. Se eu investir 1,5% no esporte, 1%, porque o teto são 2%, eu só posso investir na lei de incentivo à reciclagem 0,5%. Por quê? Esse 1% da lei de incentivo à reciclagem, ele é emprestado da lei de incentivo ao esporte. Não sei se eu posso usar esse termo, mas ele coabita com a lei de incentivo ao esporte. Então, se tem 1,5% de incentivo já na lei de incentivo ao esporte, ele só tem espaço para 0,5% da reciclagem. Se ele tem 1% no esporte, tem 1% livre na reciclagem. Se ele tem 0,5% no esporte, ele não tem 1% na reciclagem, porque o teto da lei de incentivo à reciclagem é de 1%. Pegou, Maria Rita? Eu vi que ela anotando ali, fez... né? É isso, tá? Então, você tem 1%, só que esse 1% coabita com o esporte. E se o incentivador já investiu mais de 1% no esporte,
é o restante que você tem na lei de incentivo à reciclagem. Se ele não investiu no esporte, você continua com 1% na reciclagem. Se ele investiu 0,5% no esporte, é só 1% na reciclagem também, tá? Que é o teto que você pode investir na lei de incentivo à reciclagem, tá? Então, eu já falei aqui sobre a elegibilidade, quem está elegível para concorrer, né, para ser o proponente da lei de incentivo ao esporte, com uma observação. Para todos eles, o CNPJ tem que estar ativo por pelo menos um ano, a não ser para cooperativas e associações de catadores, que deverão comprovar pelo menos 6 meses de CNPJ válido, tentando fazer essa forma mais inclusiva de investimentos. Quais são os procedimentos, quais são os processos, qual é o passo a passo para a gente aplicar uma proposta até que ela seja aprovada, né? Então, foi ler, reler a portaria para sistematizar esse passo a passo, né? Escolha e alinhamento das metas. Quando você entra, você tem lá na portaria, e quando você entrar no Transfere Gov, você tem as metas estabelecidas. São 8 metas, e essas metas não mudam. Isso eles fizeram para a gente não precisar ficar inventando meta, né? E também para isso ser mais acessível para cooperativas de catadores também. Que eles vão lá e eles, eu quero essa e essa meta. A cada meta, se você for ver na portaria, tem resultados, indicadores e resultados esperados. Então você tem lá quais resultados que você espera por meta, você seleciona alguns, né? E qual indicador, quantidade de tonelada recuperada, de pessoas sensibilizadas com educação ambiental e por aí vai. Claro que não é tão fácil, né? Assim, você precisa ter um racional, você precisa ter uma convivência com esse mundo para poder fazer um racional. Eu estava fazendo uma consultoria para uma empresa outro dia que ela queria pôr uma meta de coleta de materiais recicláveis. Ela trabalha com coleta seletiva por metro quadrado. Não, olha, não é a melhor fórmula, né? A melhor fórmula é você quantas toneladas por mês, né? Porque ela fez um caminho que tinha uma lógica. Mas quem tem experiência sabe que não é por essa lógica que se raciocina, né? E aí simplificar esse processo, tudo isso a gente faz. Aí você faz a estruturação da proposta, que é lá o cadastro geral, né? Que eles colocam lá os dados gerais, objeto, problemas a resolver, relação entre objetivos e diretrizes do programa, interesses recíprocos, público-alvo, resultados esperados e indicadores. Depois, em seguida, você vai ter o plano de trabalho. O plano de trabalho é que você vai colocar metas, etapas, itens e o cronograma, né? Precisa já ter os itens que você vai comprar? Precisa. Aí você utiliza o sistema do Transfere Gov, disponível no CNI para envio, você aplica lá, e você tem um valor mínimo de proposta de R$ 50.000. Depois que você aplica, deu tudo certo, o máximo que você pode aplicar uma proposta é de 8 milhões, tá? E se você quiser fazer 8 propostas de 1 milhão cada, você pode. O teto é de 8 milhões, não de número de propostas, certo? A análise de admissibilidade é a verificação de conformidade com regulamentos, realização de ajustes e complementações. Então, quando chega lá a proposta, eles analisam e entram em contato com você para alguns ajustes, entram em contato com o proponente para fazer alguns ajustes. Esses ajustes feitos, a proposta é aprovada, ela vira projeto e vai para a captação de recursos. Abre uma conta captação no Banco do Brasil. Quando você faz a aplicação do Transfere Gov, ele pede uma agência, a indicação de uma agência no Banco do Brasil. Por que no Banco do Brasil? Justamente porque quando você faz essa indicação e aprova como projeto, abre-se uma conta automática de captação. E só saíram os projetos aprovados agora em maio, mesmo sendo submetidos desde dezembro, porque justamente tinha um problema técnico para fazer essa abertura automática da conta de captação. Então, estava esperando acertar esse problema de TI, né, para poder sair agora as divulgações. A captação de recursos. Você tem uma mínima viabilidade, se não tem obras, é de 20% daquilo que você propôs. Se propôs 1 milhão do projeto, 200 mil se não tiver obra. Se envolver obra, é de 50%. 500 mil no exemplo de 1 milhão. Tá? Esses recursos devem ser depositados. Então, eles vão para a conta de captação. Aí, passou o tempo de captação, que eu vou entrar nesse tema de prazos, né? E vou deixar para depois, para não ser repetitivo de novo. E repetitivo de novo já é uma repetição, né? Para não ser repetitivo.
Quando você faz essa captação, você tem um prazo, terminou esse prazo, eles vão ver quanto você captou. Captou o mínimo, 20%? Ótimo, tá? Então vamos ver agora, vamos para a adequação do orçamento ao que você estava propondo e análise técnica para ver se é viável com 20% fazer o quê no seu projeto. Então você vai fazer um recorte, ou dá para fazer essa etapa, ou faz um recorte transversal entre as etapas, reduzindo o alcance, o público, o tamanho do público-alvo e tudo mais. É aprovado e você vai para autorização para execução desse projeto, tá? Tempo de execução. O projeto, cada proposta pode ter até 3 anos, né? Os projetos de continuidade ou projetos com prazo necessário ao atingimento de objetivos maior que 3 anos terão propostas reapresentadas com atualização de escopo e orçamento diretamente na fase de análise técnica. Ou seja, ele pula todas essas fases aqui, você reescreve a proposta. Então, meu projeto é de 5 anos, você vai fazer de 3 anos. Terminou, você vai atualizar ele para os 2 anos que falta dentro do seu projeto maior que está guardado ali contigo. E aí, ele já tem uma ideia aprovada e já vai para análise técnica, tá? Tempo para captação do recurso, até 12 meses. Você tem 1 ano para captar aquela captação mínima de 20% ou todo o valor, tá? Se nesse tempo você não atinge a meta, vamos supor que algum incentivador dos 200 mil que era a captação mínima, ele colocou 100 mil. Ou se é mínima de 50%, ele colocou 495 mil. Faltou 5 mil, você não conseguiu, né? Então, nesses casos, tem um arquivamento da proposta e o saldo dos recursos captados poderá ser transferido para outra proposta ou projeto indicado pelo proponente. Então, o proponente ele vai ter 90 dias para indicar um outro projeto, senão o MMA mesmo vai fazer um aporte em outro projeto, nesses 90 dias. E aí, especificidades, né? Importante. A gente tem aqui um alinhamento da cadeia de valor, então destaca valores significa que existem interesses compartilhados. Pessoal que sabe que tem um projeto e precisa buscar captadores de recursos que tenham contato com empresas, aqui a maioria dos proponentes já estão na cadeia de valor e já tem contatos com empresas. Ou se não, procurem consultores que estão dentro dessa cadeia de valor e que já têm o contato com essas empresas, porque reciclagem é um mundo à parte. Quem trabalha com isso sabe, né? Quem vai captar e vai explicar com detalhes é uma recomendação, não é uma regra, tá? É uma recomendação. Eu tive uma outra empresa que procurou, falou assim: a gente fez contato com uma captadora de recursos da área de incentivos em geral. Teve um momento que ela falou: olha, eu não dou conta de escrever o seu projeto, porque eu não entendo nada do que você está falando, né? E aí ela partiu para alguém que era da cadeia de valor. O outro ponto é que, vou dar um exemplo de cooperativas. As cooperativas, pelo sistema de logística reversa, pela venda de materiais, já têm contatos com muitos incentivadores potenciais. Empresas recicladoras, marcas, fabricantes de embalagens, eles já têm esses contatos. E é bom utilizar esses contatos para incentivar seus projetos. Então já está tudo no mesmo ambiente, né? Essa proximidade entre, então, proponentes e incentivadores é que faz ter esse potencial essa sinergia operacional para alavancar uma cadeia de valor que precisa de estruturação, né? E aí, esse conhecimento especializado dos proponentes da cadeia de reciclagem, que conhece demandas específicas do setor, deve aproveitar esse conhecimento para construir projetos que ataquem os gargalos dessa cadeia de valor, né? É, e aquilo que eu já falei, né, ter esse cuidado de assessoria e captação de recursos, eu recomendo que sejam da área da cadeia de valor e que não seja da área de captação de recursos de leis de incentivo em geral. Porque você vai ter mais potencialidade desse captador de recursos absorver aquele projeto e contribuir para o projeto com dicas. A gente já fez isso, né? De vir um projeto pronto e falar, olha, poderia mudar nisso, 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 nisso. Porque isso, e até na elaboração da proposta, você já está fazendo uma elaboração de proposta visando uma estratégia de captação de recursos, né? Por último, acho que esse é o último. A gente está numa fase agora, né,
E aí eu vejo que tem bastante gente com contato com indústrias. Eu citei aqui, o Sérgio estava aqui da Natura, né? Estou vendo o Ed Merendino aqui do Reciclar pelo Brasil, e tantos outros que estavam aqui, né? Que estão aqui com a gente. Que o momento agora, a gente tem os proponentes fazendo seus projetos e vai continuar tendo. O momento agora é de sensibilizar os incentivadores, as empresas que podem fazer o aporte. Esse é o momento. Porque a maioria das empresas estão perdidas nesse cálculo, né? Qual que é o cálculo? Eu tenho que fazer um cálculo estimado do imposto devido, do imposto de renda devido no ano em exercício. Tem que fazer um cálculo sobre o que foi ou será investido esse ano na lei de incentivo ao esporte. Tem que elaborar, então, você tendo aquele cálculo de quanto você pode investir na lei de incentivo à reciclagem, por conta do percentual do esporte, né? Coabitar, tendo esse valor, qual que é a estratégia de incentivo? Né? A empresa, quais são as dores dela na cadeia de valor dos materiais? Né? Para ela escolher projetos ou então para ela demandar projetos, porque ela pode entrar em contato com uma empresa de consultoria, com uma organização social, com um empreendimento, com uma cooperativa, com micro e pequenas empresas, ou até com instituições públicas, e encomendar um projeto, se ela sabe bem da sua dor. Ó, eu queria que o proponente confeccionasse um projeto dessa forma para eu incentivar. Porque se o proponente, um outro detalhe importante, se me permite voltar aqui 2 casinhas, aqui. Se o proponente, isso é outra dica forte. Se o proponente ele tem a carta de interesse de um potencial incentivador, daquele que vai investir, se ele tem essa carta de interesse, ele pula da análise de admissibilidade já direto para a análise técnica. Ele pula 2 casinhas no procedimento. Porque ele já tem a carta do incentivador falando que ele tem interesse de fazer o aporte, pelo menos o aporte mínimo. Né? Então, quando você está elaborando a proposta, já buscar incentivadores que possam fornecer essa carta de incentivo também é uma carta na manga, digamos. Mas não nos prendamos a isso. Caso não tenha, né, aplica a proposta no Transfere Gov sem a carta de incentivo, né, a carta de interesse e vai captar depois. Aí, então, ele faz essa estratégia de incentivo, feita, ele vai escolher o projeto ou encomendar um projeto, escolher um projeto já aprovado ou encomendar um projeto, e aí ele vai fazer o aporte financeiro do projeto. Quando ele faz o aporte financeiro na conta captação, já aparece, já vai essa informação direto por imposto de renda. Ele já vai direto por imposto de renda, e quando ele declarar o ano que vem, já vai estar lá na rúbrica de leis de incentivo o aporte que ele fez. Então ele não precisa de recibo, de nota fiscal, de nenhum desses comprovantes para declarar depois do imposto de renda. Às vezes ele precisa para contabilidade, né, doméstica ali da empresa, né? Senão não. Tá? Então, o que a gente faz? Consultoria para elaboração de propostas, desde a redação da proposta, plano de trabalho, incluindo o cronograma e orçamento, preparação de documentos exigidos, submissão da proposta no Transfere Gov. A gente faz a consultoria de captação de recursos com todas essas estratégias que eu falei para vocês. Se a gente pegar aí todo o mapa de influência que tem, Fabrício, Carlos, eu, né? A gente tem uma grande influência aí para captação de recursos. E a consultoria para execução de projetos, caso queira encomendar os projetos, e também para acompanhamento das propostas. Espero não ter me alongado muito, né? Eu vou pedir 2 minutos, gente, só 2 minutos, porque meu cachorro está gritando lá na rua que ele fugiu e está pedindo para entrar. Se Claro, vocês. fica à Não, vontade. 60 segundos, tá? E eu volto aqui, tudo bem? Me Salva ele desculpem. lá. Aí, enquanto isso, vocês vão pensando nas perguntas aí, tá? Ok. Muito boa essa história do cachorro. Problemas do dia a dia, né? Isso aí. E de quem tem quintal, né? Também bacana isso. Ó, pessoal, então fiquem aí já prontos para fazer perguntas, estejam à vontade para abrir a câmera, fazer pergunta para o Ricardo. Vamos aproveitar esse momento, né, e realmente tirar todas as dúvidas aí.
O Sérgio está aí pronto, já, né? Já levantou a mão, Sérgio? Levanta a mãozinha aí, que eu sei que você vai fazer perguntas. Ah, Edi Merendino também, muito legal. Bem-vindos todos vocês. Cachorro resgatado. Desculpa, gente. Imagina, agora acho que você pode parar de Uhum. compartilhar. E já temos duas mãos levantadas, mãos importantes aí. Fico feliz, e dois grandes amigos. Vai lá, Sérgio. Tá no mudo, Sérgio. Tem que, tem que habilitar para você falar, será? Não sei, peraí. Deixa eu ver. Aparece para a gente como um microfone no mudo mesmo. Aí, agora acho que foi. Não. Ele saiu do mudo, mas a gente não tá te ouvindo, Sérgio. Acho que é a configuração do microfone. A gente tem também algumas É. perguntas no chat, viu, Ricardo? Depois, se você puder ir olhando. Uau, deixa eu ver aqui. Quer testar, Sérgio? Ainda não. Ainda não. E não tem o ícone do mudo. Vamos passar para o Ed, Sérgio? Aí você vê, de repente você pega um fone aí e funciona. Ah, você já tá com fone, de repente trocar o fone, Oi. né? Opa! Vocês me escutam, pessoal? Ed, eu tô ouvindo. Sim. Vamos lá. Parabéns aí, Ricardo, pela apresentação, pelos esclarecimentos, né? Acho que ninguém melhor que você, com toda a tua experiência, para falar desse tipo de lei, né? Tem aqui duas dúvidas. Uma como pessoa, né? Eu, né, contribuinte do imposto de renda, né? Como é que eu faço para fazer essa doação? Acho que o finalzinho, acho que você já deu a dica, né? Acho que as contas vão estar abertas. Eu simplesmente depositar na conta do projeto que eu colocar, eu acho que isso já seria suficiente. E, e dois, com relação a exatamente isso, né? Você falou, né? Os projetos eles estão sendo aprovados. Eu vi que na página ainda do MMA não aparece nenhum ainda, mas foi essa questão técnica. Então, os projetos estão sendo analisados e estão aprovados, porque essa era uma dúvida. Como eu não vi isso evoluir, eu não estou com essa visibilidade. Se você puder falar um pouquinho disso e qual que é essa perspectiva para as empresas e para os proponentes poderem fazer os aportes. Bacana, Ed. Então vamos lá. A pessoa física, ela tem 6% do imposto de renda que será devido, né, para fazer um aporte, pessoa física. Ela só pode, apenas pessoas físicas que fazem a declaração completa e não a declaração simplificada. Tá? Então, apenas quem faz declaração completa é que pode fazer aporte em leis de incentivo, especificamente a lei de incentivo à reciclagem. Houve esse contratempo, né? Aí eles estavam agora nessa força-tarefa de em maio, né? Olha, maio é força-tarefa para aprovar as propostas até aqui, né? E eles têm o Fabrício fez análise ali da portaria, né? Que não tem prazo para recebimento das propostas, mas nas apresentações da MMA eles colocaram prazo até outubro. Acredito eu que todo ano tem um prazo para aquele ano apresentar propostas. Porque se novembro e dezembro, você vai apresentar propostas que valem para esse ano, o ano em exercício já está terminando, então tem esse prazo, tá? Anual, vamos ver se é um prazo anual, a gente tem que esperar essa proposta, essa lei de incentivo à reciclagem ter um alongamento aí, né? E eles estavam esperando isso. Para essas propostas que estão sendo aprovadas agora, serem publicadas. Os proponentes que fizeram já tiveram retorno. Então, de dezembro para cá, quem elaborou proposta teve análise de admissibilidade.
Alguns não tiveram, estão tendo esse mês agora, para fazer os ajustes e transformar em proposta. Uma coisa importante que eu lembrei é que, como eles fizeram tudo fechadinho, meta, resultados esperados, indicadores, eles estão tendo um alto índice de aprovação das propostas. Então, quanto na Lei Rouanet é um desafio você ter a sua proposta aprovada para ir para a captação, a gente percebe que aqui é mais tranquilo esse processo, né? Porque ele é para ser mais inclusivo. Esqueci alguma coisa, Edson? Não, Ricardo, É perfeito. isso, né? E como pessoa física, é só escolher um O projeto mesmo sistema. e depositar na conta desse projeto, e depois apresentar isso na minha declaração, sendo a declaração Exatamente. completa. E quando você for fazer, já vai aparecer na sua declaração, na sua plataforma, na linha lá sobre leis de incentivo, né, ou renúncia fiscal, né, já vai aparecer esse aporte, tá? Perfeito, Automaticamente. muito obrigado. Quer tentar agora, Sérgio? Não. Ixi. Tenta escrever, eu tô curioso, cara. Algumas perguntas que eu vi aqui, né? Então, perguntaram, o Ed tinha perguntado se para pessoa física, né? Liverton, só para entender, então não saiu a aprovação dos projetos, isso. Tiveram contas abertas para doação e esses projetos estão sendo publicados, vai para o Cinir, né? Lá tem a página Cinir, Logística Reversa. O município ele pode criar a sua proposta, né? Você tem lá na portaria as diferentes instâncias municipais, autarquias, instâncias públicas e tudo mais que podem apresentar propostas também, tá? Grandes empresas entrariam apenas como incentivadores, exatamente. Proponentes habilitados são pequenas e médias empresas, tá bom? Você entende que é possível realizar leasing para conseguir máquinas de reciclagem? Digo isso, pois essas máquinas são caras. Se fosse possível, o valor total do projeto diminuiria a arrecadação. Olha, esse não sei te responder com certeza. O que eles esperam, quando você faz o plano de trabalho, você tem os itens para colocar lá de aporte. Geralmente, esses projetos é para você comprar um maquinário 100% ali. Você não pode comprar um maquinário usado, por exemplo, né? Você não pode falar que você tem parte do recurso e você só precisa de 50% do recurso para comprar o maquinário, porque serão feitos orçamentos. O que vai balizar esse orçamento ou esse plano de trabalho com recurso previsto, são orçamentos que você tem que ter 2 a 3 orçamentos, né, dos equipamentos. E você não vai poder ter um valor do orçamento de 50% daquela máquina, tá? Esse é um exemplo, não sei se eu consegui esclarecer, né? Mas que eu tô pensando junto, não é bem uma resposta, tá? O que você pode tentar, se tiver tempo, ou se quiser aplicar vários projetos, um desses projetos, porque você tem até 8 milhões, se aplicar com essa estratégia de leasing. E aí ver qual vai ser o retorno na análise de admissibilidade, né? Porque não vem uma reprovação logo de cara, vai ter uma análise de admissibilidade e aí você vai poder fazer. Como cobrar e quem cobra resultados significativos das cooperativas. O monitoramento, por isso que na proposta, né, você vai ter, você tem que colocar lá quais são os resultados esperados e os indicadores, né? Porque o próprio MMA vai monitorar e recomenda, obviamente, que o proponente tenha uma relação próxima com o incentivador para apresentar os resultados por incentivador, né? Do que estava previsto, do que foi possível alcançar. Mas e se a proposta não consegue alcançar aquela meta? Tem algum tipo de retaliação, de multa e tal? Não está previsto na portaria, mas obviamente você perde mercado se você não cumprir com as metas, né? Num a posteriori aí de projetos, né? Ah, vou cobrar, estou entrando todo dia no Cine para ver se nosso projeto aprova. Ainda não, ainda não nada. Mas olha, mantenha a esperança. É isso que eu posso dizer, né? Dentro em muito breve vão sair, né? O pessoal teve esse contratempo, não foi
um contratempo dentro do MMA, foi uma questão tecnológica, porque eles querem fazer tudo mais automatizado do que são nas outras leis, né? E em breve isso vai aparecer. Sérgio, vamos lá. Queria saber sobre calendário financeiro do ponto de vista da empresa. Por exemplo, se estamos agora no meio do ano e suponho que houvesse já projetos prontos para receber os aportes, a empresa tem que calcular quanto imposto ela já está devendo naquele momento e fazer já esse aporte correspondente a 1%, ou ela pode estimar o imposto total do ano corrente e fazer o aporte de 1%, segunda opção. É essa aí. Você estima qual será o imposto de renda devido nesse ano, né? E aí o financeiro, junto com inteligência de mercado, né? Acho que isso é muito importante. Previsão de vendas, de receita e tudo mais. Você faz essa estimativa para aportar 1% correspondente ao ano. Porque lá na frente, no ano que vem, quando fizer essa declaração de imposto de renda, a dedução vai ser referente ao ano de exercício todo, 2025, tá? Essa despesa sai sob que categoria financeira, visto que o imposto ainda não é efetivamente devido. Então, exatamente. Na hora que você faz o aporte da captação, ele já faz para o imposto de renda, que é o que vai interessar ali, né, no externo, tá, Sérgio? Ele já sai a informação direto para a plataforma do imposto de renda, para a Receita Federal. Quando você for fazer lá a sua declaração, quando a empresa for fazer a sua declaração, já vai estar lá acusado o valor. Então você não precisa de nenhum tipo de comprovação para isso. É lógico que às vezes a empresa precisa de um tipo de comprovação para sua finança doméstica, né? E aí isso pode ser decidido qual é o documento, né, que você pode fazer um recibo, porque é lei de incentivo, você não é um serviço que você está comprando, um produto, né? Que você vai precisar da nota fiscal ali. É uma isenção é uma dedução de imposto de renda, tá? Então você pode ter um documento comprobatório, e aí você, com o seu jurídico, pode definir um modelo desse documento, né? Para essa questão de prestação de contas internas. E aí na dedução de imposto de renda, direto na plataforma, é tranquilo. Tem que haver captação 100% do valor do projeto para que ele comece a ser efetivamente implantado? Não. Né? Por exemplo, agora o que eu sugiro? Você tem lá a captação mínima de 20%, se não houver obras. Então, vamos supor, vou falar já de interesse direto, né, para o Sérgio estar fazendo essa pergunta. Você tem uma cooperativa, ela tem uma proposta, tá, de 1 milhão com vários equipamentos. Não tem reforma, não tem nada disso. Você fala assim, olha, a minha empresa, eu quero investir aqui 20% disso, que é a captação mínima, que eu garanto que vai rodar. Então, eu vou investir, porque eu sei ali que ele pede 4, 5 equipamentos, né? Então, eu vou fazer um investimento de 20, 30%, né? E aí eu garanto que ele vai rodar e eu não vou correr o risco depois de um ano não captar, né? E aí eu tenho que escolher um outro projeto. Então, para o incentivador, o que eu sugiro, não faça aporte menor que 1%, que 20% da proposta, porque você vai correr o risco da proposta não ter sucesso. Se tiver obra, é 50%. Então, se é 1 milhão que exige equipamentos, obra e tudo mais, o mínimo vai ser de 50%. Mesmo que tenha equipamentos e obra, se tiver obra junto, é um mínimo de 50%. E aí, estrategicamente, o ideal é você fazer 50%. No caso que eu dei o exemplo de cooperativa, vai ser fácil dela, na análise técnica, falar: olha, eu pedi 2 caminhões, uma prensa horizontal. Só aí já dá, né? Uma prensa horizontal enfardadeira, 2 caminhões e uma esteira. Já deu quase 1 milhão, essas coisas, né? Aí você fez o aporte para 2 caminhões. Dá para rodar? Dá. Eu vou fazer um projeto, vou adaptar esse projeto para coleta seletiva e para comercialização de materiais, né? Então, essa é a dica que eu dou, tá? Ainda não é possível, Lorenzo, ver todas, mas o que eu recomendo é, você entra no Sinir Logística Reversa, você entra no Sinir, Lei de Incentivo à Reciclagem. No Sinir, na página de Lei de Incentivo à Reciclagem, vai ter lá um link para levar para as propostas. Por enquanto, não estão aparecendo essas propostas, mas em breve vai. Vai pela plataforma do Sinir, que ela é a interface para o Transfere Gov. Por que eu não sugiro o Transfere Gov? Porque é um ambiente todo particular, era o antigo Siconv, né? É um ambiente que não é, assim, muito amigável como é o site do Sinir e tal, para te levar direto lá, tá bom? Cristina.
Eu queria que você, se possível, desse alguns exemplos para nós, além da estruturação de Uhum, cooperativas, né, como sim. você já mencionou aí algumas vezes, outros Uhum, exemplos de projetos envolvendo catadores que tá. você acha que tem chance de sucesso. É, boa pergunta. Obrigado pelo espaço para fazer esse esclarecimento, Cristina. Por quê? Primeiro que é preciso deixar claro, acho que é o artigo 6º que fala, né? Se a proposta que vai para a captação, a proposta que vai para o Transfer Gov lá para ser analisada, ela não tiver cooperativas de catadores, e tem que ter uma justificativa para isso. Tá? Por que que a proposta não contempla cooperativas de catadores? Então, eles priorizam cooperativas de catadores ou propostas que contemplem cooperativas de catadores. Exemplos, né? Indústria têxtil, que faz toda a recolha de roupas de segunda mão para fazer o tratamento desse tecido, o refilamento dos tecidos para produzir novas roupas, nem só trabalhar com retalhos, né? E toda a rastreabilidade desse processo e tudo mais. Às vezes esse material não passa por cooperativas de catadores, não está na cadeia de valor de cooperativas de catadores, algumas está até, né, elas trabalham, mas não necessariamente. Então você pode justificar que nessa cadeia de valor as cooperativas, né, não estão inseridas nesse processo e tudo mais, né? Que geralmente são embalagens em geral, embora vá muita roupa, né? Da mesma forma, essa mesma proposta, ela pode inserir cooperativas de catadores, justificando que um alto percentual de roupas e tecidos vai para as cooperativas que hoje vão direto para o aterro sanitário. E que existirá nessa linha que a empresa já faz, aí eu estou falando de uma empresa proponente, micro e pequena empresa, que ela já faz a recolha desse fluxo e ela quer estruturar melhor, ela quer estruturar de uma maneira que ela inclua um mapeamento das cooperativas, uma gravimetria, um estudo. Então, por exemplo, uma proposta pode ser o próprio diagnóstico do que tem. Você pode fazer três propostas. Uma que tem o diagnóstico, gravimetria nas cooperativas sobre tecidos, sobre indústria têxtil. Uma outra proposta que é o aprimoramento do aplicativo, que você vai fazer de rastreabilidade. Uma outra proposta que é a estruturação da sua linha reversa, do seu fluxo reverso. O caminhão de coleta, o centro de recebimento de material, um equipamento em específico. Você pode quebrar em três propostas. Se você não tem ali aprovado o aplicativo, você já tem todos os outros dois aprovados. Você pode manter o aplicativo que você já tem, fazer melhorias pontuais e tudo mais. Se você não consegue ser contemplado sobre os equipamentos, você consegue evoluir na questão do aplicativo, caso seja aprovado, e coleta nas cooperativas. Uma outra proposta. é, Existem empresas que trabalham puramente na rastreabilidade do material, desenvolver sistemas de rastreabilidade de materiais desde da disposição do material pelo morador, fazer um aplicativo não só de rastreabilidade, mas fazer esse match entre morador e cooperativa ou catadores autônomos, e depois um match com empresas intermediárias ou recicladores, né, até chegar no transformador, na marca e tudo mais, né? Essa é uma outra proposta, né? Elaborar bancos de dados, né? Isso envolve estudo. Desenvolver uma nova tecnologia de reciclabilidade de plásticos de difícil reciclabilidade. Essa é uma nova tecnologia que envolve inovação. Aquele exemplo que eu dei sobre condomínios. Além do próprio condomínio poder elaborar uma proposta enquanto pessoa jurídica e as pessoas físicas, moradores, investirem naquela proposta, desde que tenha a declaração completa, né? Empresas que trabalham com gestão de resíduos orgânicos, ela pode fazer a proposta, aplicar na lei e mapear condomínios onde ela vai fazer a divulgação para aqueles moradores fazerem um aporte naquele projeto e aí ter o serviço gratuito, né? Porque hoje, orgânico, só o produto não se paga. Você tem que pagar o serviço de recolha do orgânico, senão, né, não tem empresa que pare em pé. Esses são alguns exemplos aí que a gente vem encontrando. Aquele que eu dei sobre a empresa agrícola que faz a coleta de plásticos, né? E por aí vai. Se quiser, eu É, posso passar a tarde falando exemplos aqui. eu também fazendo perguntas aqui, que eu tenho um monte Aham. de
dúvidas. Bom, vou aproveitar e fazer mais uma, já que eu estou aqui com o microfone aberto. Você como pesquisador, né? Assim, a gente ouvindo você falar, a gente imagina aí uma diversidade imensa, né? De propostas, de caminhos. E aí, como pesquisador, você entende que haveria uma necessidade do governo, ou enfim, de alguma forma, haver um direcionamento para alguma necessidade mais preemente da sociedade, no sentido de direcionar aqueles investimentos, ou não, por ser uma lei de incentivo, é o próprio cidadão, é a empresa que decide os caminhos dessa despesa, né, desse gasto, desse recurso. Queria É, ouvir um pouquinho sobre isso. o MMA, o que ele pôde fazer previamente, ele fez na portaria, né? Porque lá ele coloca 8 metas definidas, resultados esperados e indicadores. Então ali ele já restringe bastante o público, né? Você tem pequenas e médias empresas, você não tem grandes portes, né? Você tem mais capilaridade, você tem a inserção dos catadores como uma prioridade, né? Então ali você já tem algumas dessas diretrizes. A segunda etapa de direcionar um pouco mais vai ser na análise de admissibilidade. Então, que você manda a proposta e aí eles recebem, analisam e voltam a você falando: você não pode fazer esse ajuste aqui para caber. Esses ajustes valem desde ajustar o plano de trabalho para caber na metodologia de desembolso do governo, né? Um cronograma financeiro até de adequar para aquilo que eles pensam que é o objeto dessa lei de incentivo à reciclagem. Mas, no geral, deixar ali como opção múltipla escolha e não aberto metas, resultados esperados e indicadores é a forma mais eficaz deles restringirem, permitindo ainda um grau de criatividade, né, para chegar a propostas. Que é ótimo. Né? Obrigada. Marcos, meu querido, E bom aí, te ver grande aqui, cara. Ricardo. Eu não te falei não, mas eu já te conhecia bem antes da gente se conhecer diretamente, né? À medida que eu fui entendendo mais do mundo, né, do mercado de reciclagem, aí já escuto seu nome há bastante tempo, acompanho seu trabalho, sou um grande admirador aí. É um prazer estar junto aí no fórum. E Poxa, que queria mais bacana, trazer Marcos. uma provocação, né? Primeiramente, obrigado aí pela explicação e acho que a apresentação é tão boa assim. E aí, uma coisa que pegando um pouco do gancho do que a Cristina falou, essa lei ela traz uma possibilidade para a gente muito interessante, que apesar de ter o nome reciclagem, claro, ela abrange muito mais coisas dentro da economia circular. E quando a gente está falando de questão de desigualdade, de reduzir pessoas na linha da pobreza, a gente abre a possibilidade com a lei de investir em projetos que não são exatamente de reciclagem, mas que podem gerar emprego e renda através da economia circular, como centros de remanufatura, compostagem de orgânicos para geração de alimento, reciclagem de resíduos da construção civil também em cidades pequenas, né, de pequeno e médio porte, que quando a gente fala muito de reciclagem, às vezes não envolve muito entulho, mas é um grande problema que existe, né? Então, é mais uma provocação assim para a gente ampliar a mente, né? Também a parte de Perfeito. inovação e digitalização das cooperativas, né? Já preparando para elas essa modernidade que tá vindo, a gente queira ou não, né? Então, é isso, né? Meus parabéns novamente, agradecer aí e só fazer essa provocação. Hein? Não, perfeito, Marcos. O Marcos, para quem não sabe, ele sempre vem com ideias, né, que sai da casinha, sai dali da curva do que a gente está falando, da normalidade. Eu até dei exemplo da indústria têxtil, né, fugindo um pouco do escopo dos recicláveis normais, mas exatamente, resíduos, outros resíduos, né, eles fazem parte dessa cadeia da reciclagem como um todo. E inovação, hoje a gente tem que pensar desde. Vou fazer uma pequena reflexão sobre isso, tá? Uma digressão, né? A gente ouve muito falar sobre inovação de alta tecnologia, né? High-tech. Mas às vezes a gente esquece que inovação pode ser algo simples, né?
visto o próprio Marx que fez catalisar uma inteligência artificial voltada para essa área, para os catadores de materiais recicláveis utilizarem recentemente, visto que você tem todo um raciocínio e toda uma produção acadêmica sobre tecnologia social, ou que os engenheiros chamam de tecnologia frívola, é isso? Se tiver algum engenheiro, que é essa Sim. tecnologia de... Pode falar, Marcos. Não, pior que eu sou engenheiro, mas não lembro disso. Não, tem um termo que fala dessa tecnologia social, mas da parte dos engenheiros, né? Assim, são duas escolas de engenharia que falam diferente. Uma é tecnologia social, outra, eu vou lembrar daqui a pouco, não é frívolo, é outro, eu acho que não, é outro nome. Eu não falei, né, que eu escondo isso, mas no final eu sempre acabo falando. Eu sou psicólogo, tá, gente? Só que a vida dos recicláveis me transformou num profissional sem nomenclatura, né? Assim, né? Mas eu sou graduação, mestrado, doutorado em psicologia. Só que é isso, conversando sempre com muito engenheiro, né? E tal, um misto. Essas tecnologias sociais, elas partem de princípios, às vezes, muito simples de adequação e de inovação. Mas que às vezes a gente fala em inovação, a gente sempre pensa em algo de alta tecnologia, né? Então, se a gente tem a base da cadeia da reciclagem brasileira é uma base manual e de inclusão social, de muito impacto social, né? E de vulnerabilidade, né? Que apresenta vulnerabilidades, às vezes você fazer equipamentos, adequar equipamentos, que é para modo de funcionamento coletivo, porque são cooperativas, não é uma empresa, não é uma linha de produção hierárquica, uma linha de produção e todos os equipamentos de chão de fábrica, eles são pensados para um formato que não é no formato cooperativo. E aí a gente já viu carrinho de mão virando carrinho elétrico, mesa de triagem sendo confeccionada para mesa de triagem de materiais mesmo, né? Que aí são pequenas adequações que fazem de uma técnica, disso que eu estou falando de tecnologia social, né? Então, esses investimentos em tecnologia social, com certeza serão muito bem-vindos nessas propostas de adequação, né? E aí o Tobias fez aqui uma pergunta, né? Que ele trabalha nesse mercado dos aparistas, né? Ele tem uma empresa aparista. É, o Tobias, eu acho que essa é uma janela de oportunidade, ele fala aqui, né? Enquanto empresa aparista de material reciclável, posso solicitar recursos para a estrutura ou apenas redução do imposto? Tenho parceria com 90% de associações e cooperativas. Posso fazer uma proposta conjunta? Deve, Tobias. Eu acho que essa é uma janela de oportunidade enorme para os aparistas, porque você, como empresa aparista, sabe que existe sempre essa conversa de que o aparista ele tem ali a cadeia produtiva baseada nos catadores, e os catadores veem os aparistas como um grande parceiro lá de longa data, e essa parceria tem que criar uma visibilidade enquanto estruturação de uma cadeia como um todo, né? Então, desde aumentar a rastreabilidade do que vem dos catadores, né? A gente acabou de ver mercado de créditos e reciclagem, por exemplo, né? Hoje tem o Manifesto de Transporte de Resíduos, né? Tentando aumentar essa rastreabilidade. Mas ele é uma adequação de um manifesto que era para outra coisa para entrar na logística reversa. E aí a gente acabou de ver no Mato Grosso do Sul, ano passado, né, esse serviço de créditos, reciclagem, que você tinha ali créditos de fase intermediária, que na verdade as cooperativas já vendiam os créditos e aí o intermediário ali estava vendendo créditos, né, em cima. Ele, às vezes, não sabe disso, porque ele não sabe se as cooperativas estão vendendo crédito. Mas, por exemplo, fazer uma tecnologia de rastreabilidade que possa inovar, esse é um gargalo nacional de como fazer essa rastreabilidade de créditos de reciclagem. Imposto eu acho difícil, porque daí redução de imposto envolve algo, uma discussão maior, que não está dentro da lei de incentivo à reciclagem. O que está dentro da lei de incentivo à reciclagem é estruturação em forma de inovação, capacitação, educação ambiental, estruturação em equipamentos, né? Então, se você quer receber, por exemplo, da sua cadeia de suprimentos, um material muito melhor tratado, você pode fazer um diagnóstico na sua carta de cooperativas, quais são as dores que elas têm, e você capitalizar ali, né, capitanear uma proposta para 30 cooperativas, 40 cooperativas,
e apresentar isso, porque você tem uma proximidade com indústrias recicladoras. E você vai ter uma possibilidade de captação de recursos que vai melhorar a estrutura das cooperativas para te oferecer um material melhor. Isso é só um exemplo, tá? Do que você poderia fazer como um catalisador que está no meio entre a cadeia de suprimentos e a fase final da reciclagem. Entendido, muito obrigado. Deixa eu ver aqui. Ah, Sérgio, já deve ter saído. Um abraço. Mais Olha, alguma, gente? eu queria só fazer um comentário, né? O Marcos, eu acho que é a primeira vez que eu estou vendo, mas eu leio muitas mensagens, né, do Marcos Albuquerque, porque estou num grupo de WhatsApp, enfim, de pessoas interessadas nesse tema. E acho que muito bacana, acho que é incrível isso, né? Da gente, de nós termos redes, né? Participarmos de diversas redes e que de vez em quando a gente tem essa intersecção super prolífica, né? Muito interessante e que junta, né? Essas pessoas que têm esses interesses em comum e assim eu fico muito feliz e muito agradecida, Ricardo, de você ter vindo aqui hoje, estar aqui conosco, compartilhando aí seu conhecimento. E aí eu queria abrir, se tiver mais alguém quiser fazer algum comentário para a gente ir se despedindo aqui. Muito boa essa apresentação e que a gente tenha outras, né, Ricardo? Que tenhamos mais oportunidades de fazer essa troca e ter, né, essa disseminação do conhecimento aqui. E acho que, assim, bacana que também daqui a pouco esses projetos vão ser aprovados, nós vamos ter acesso, imagino, né, ao teor dos projetos e vamos aprender um pouco mais ainda. Quem sabe a gente pode fazer aí no início do ano que vem um balanço, né, dos projetos, né, do que foi aprovado, ter aí de repente participação de algum representante do Ministério do Meio Ambiente, a gente faz uma dobradinha, né? A Liege Castellani, que é quem escreveu a portaria, está sempre aí disponível, a gente tem um contato direto com ela, né? E a gente de repente pode fazer um balanço reflexivo aí sobre a lei de incentivo à reciclagem como Sim. uma das primeiras ah, rodadas do ano que vem, né? Muito bom. E assim, lembrando que o CCD Circula é uma iniciativa, é um projeto de hélice tripla que junta empresas, o governo e instituições de pesquisa e ensino, né? Nós somos em 12 instituições, a sede é no CETEA, no Itaú, temos 7 empresas que participam do CCD Circula e a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Então, o nosso propósito é justamente desenvolver projetos que sejam do interesse da sociedade e tragam soluções inovadoras para os problemas decorrentes dos resíduos pós-consumo, tanto de embalagens quanto de produtos. Então, acho que a gente está aqui numa casa onde esse tipo de assunto é muito bem-vindo. Eu queria só fazer uma pergunta, eu não sei se eu perdi. Você citou o montante que está destinado à lei de incentivo, né, à reciclagem, que é de 8 milhões. É isso? 8 milhões é quanto o proponente pode fazer de proposta, tá? Então, Ah, um proponente, seja cooperativa, seja pequena e média empresa, seja alguma instância pública, instituição de pesquisa e ensino, ela pode fazer uma proposta de até 8 milhões. até 8 Isso. milhões. Lógico que o governo Maravilha. federal está prevendo quanto que ele pode, né, ter aí de isenção fiscal, né, de abrir mão, né, de isenção fiscal aí que vai diretamente para ele, ia diretamente para ele, vai. O que se fala,
mas aí não é uma informação assim, né? Mais um- uma apuração feita que é de 300 milhões, né? Que eles planejam, que eles têm no planejamento deles alcançar até 300 milhões de isenção fiscal, porque o governo mesmo ele não faz nenhum aporte, é um aporte que é direto do setor privado, conforme eu mostrei para vocês, comparando leis não da mesma natureza, Uhum. mas que têm o mesmo propósito em países diferentes. A gente fala que o Brasil é muito estatal, né? Mas nos outros, Estados Unidos, Canadá e Europa, muito ali é de incentivo público que tem, né? Aqui, a lei E de incentivo à aqui reciclagem é é totalmente fundamentalmente de incentivo privada. privado. Uhum. Certo, perfeito, Muito legal. bom. Então, acho que ficamos por aqui, agradecendo mais uma vez o Ricardo, a presença de todos, e encerramos esse Circulatox de maio. Teremos outro. Pessoal, só agradecer, tá, Cristina? Obrigadão pelo convite, em meu nome, em nome do Fabrício. Agradecer a generosidade também ao Fabrício aí. Agradecer a generosidade da plateia, né? Das perguntas, do pessoal que está aqui engajado. Lembrar que nós estamos aí disponíveis para as diferentes consultorias, né? Seja aí para elaboração de proposta, para captação de recursos, para assessoria em formular as propostas de outras instituições e demandas que possam vir para a STF Partners. A gente fica à disposição. Muito bom, obrigada. Muito obrigada. Tchau, tchau, Até pessoal. mais. Tchau, tchau. Tchau, Valeu, Fabrício. gente. Tchau, Um Obrigada. pessoal. abraço. Tchau, Até Ricardo. mais.